Há cerca de 10 anos, o meu trabalho tem sido como de uma casamenteira. Ou de um cupido, responsável por flechar os corações alheios, para que eles se conectem, se apaixonem e vivam grandes histórias de amor. A diferença é que, geralmente, eu não miro assim a flecha no coração das pessoas, sabe? Eu miro um pouquinho mais para baixo. Eu sou sócia e diretora de uma das principais redes sociais de sexo do mundo, com quase 20 milhões de pessoas cadastradas. E tanto nessa rede social quanto em outros aplicativos de dating onde eu atuo, o meu objetivo é simples: é flechar, conectar e ajudar as pessoas a transar. Mas a diferença entre o que eu faço e uma matchmaker ou uma casamenteira tradicional é que no meu segmento eu não preciso saber quais são seus planos a longo prazo. Porque o meu longo prazo pode ser uma noite só. Eu também não preciso saber se você pretende ter filhos, quais seus planos de carreira, ou sei lá, se você acredita em terra plana. Se bem que ultimamente, né, acho que não custa perguntar, mas vai de cada um. Tudo que eu realmente preciso saber é quais são os seus desejos e as suas fantasias. E a partir dessa pergunta, que já envolve um certo grau de intimidade e disponibilidade das pessoas envolvidas, que rolam as conexões, histórias incríveis são vividas e a mágica acontece. Eu sei de um casal que se conheceu no swing. Ela era separada, mãe de 2, ele, viúvo, pai de 1. Juntos, eles tiveram mais 2 filhos. E acredite se quiser, assim, depois de um tempo com a agenda mais atribulada no cuidado dessas crianças, né, a família numerosa, hoje em dia os 2 voltaram a circular o meio de swing, mas eles só vão nas festinhas agora sempre juntos. Eu sei de uma pessoa que foi chamada para um homenagem, totalmente sem compromisso, e saiu de lá formando um trisal, que inclusive está completando aí 4 anos de relacionamento. E também sei de um rapaz que foi numa suruba, se apaixonou perdidamente, teve o coração partido em 1000 pedaços, 7, na verdade, 7 pedaços. Mas ele também encontrou ali conexões de afeto e de amizade que foram muito além da questão sexual. Apesar de estar compartilhando com vocês aqui histórias vividas a partir de encontros e conexões que rolaram dentro de uma rede social de sexo, onde as pessoas entram já com a mente mais aberta, né? Geralmente não só a mente. Bom, nem por isso, para essas pessoas falar, compartilhar sobre os seus desejos, sobre elas mesmas, seja uma tarefa fácil. Geralmente não é. E por isso, parte do que eu compartilho aqui com vocês é fruto de muita observação, já que eu fui entendendo ao longo do tempo que quando o assunto demanda intimidade, perguntar pode não ser a melhor estratégia. Pode não gerar assim, as respostas mais verdadeiras ou honestas. E não é nem uma questão de má fé, tá? Na verdade, o brasileiro é até muito bem intencionado quando responde pesquisas. Mas ele também tem um certo apreço assim, por arredondar números para cima. Que é o caso, por exemplo, você vai saber do homem de 1,79. Você sabe que não existem homens de 1,79, né? Porque na cabeça desse homem, esse número é uma mera abstração que só está ali para ele automaticamente arredondar para cima. Aí você imagina eu perguntar para esse cara qual o tamanho da piroca dele. Ou com quantas pessoas ele já transou na vida, quantas vezes ele transa por semana. Não dá para eu imaginar que nesses quesitos ele vai tentar ser o mais preciso possível. Em nome da ciência, eu fui perguntar. Né? A gente precisa desse tipo de informação relevante. Eu selecionei uma amostra de 3.000 homens e perguntei: qual o tamanho das suas respectivas pirocas? E, bom, enquanto na literatura médica a gente sabe que a média é entre 13,5 e 14 centímetros, nessa amostra, a média foi de 18 centímetros. Sei. Não, e é isso, né? A menos que você não queira ter contato com piroca alguma na sua vida, você sabe que 4 centímetros para o bem ou para o mal fazem toda a diferença, né?
Tá, mas eu desandei a falar de piroca aqui e a ideia não é essa, tá? A ideia é só a gente começar a perceber como o nosso imaginário a respeito da vida sexual do outro está cheia de fake news e fantasias. E é exatamente por isso que às vezes a gente imagina que, pô, exceto lá em casa, eu acho que no Brasil só tem pirocudo e transão. E não, tá, gente? Não, nesse quesito, tá todo mundo no mesmo barco, que é um barco mediano, tá? E furado, que a gente está aqui tentando salvar, tirando água com um potinho de margarina. Esse é o que eu considero o retrato mais fiel da vida sexual do brasileiro. Quem convive com pessoas assim do meio liberal, vira e mexe conhece alguém que passou anos da sua vida, sei lá, a vida inteira, fantasiando com a primeira ida a uma casa de swing. E é muito comum que essa pessoa imagine que ela vai chegar lá, ela vai comer todo mundo, vai dar para geral, vai fazer acontecer e sair deixando saudade. Mas a vida real, né? A vida real não é essa coisinha bonitinha toda, né? Tem um casal bem conhecido assim no meio do swing, cujo codinome é Camille e Edgar. Eles já escreveram um livro sobre suas experiências, eles produzem suas próprias festas secretas de swing. E vira e mexe, o Edgar vai a uma dessas festas, todo animado, e depois ele volta contando que broxou. E acontece, né, gente? Acontece com uma pessoa que está super acostumada com esse tipo de rolê. Imagina com quem está chegando agora. E é exatamente por isso que eu vou aproveitar aqui, já estou no palco mesmo, vou fazer a minha primeira promessa de campanha, porque quando eu for presidente, eu vou colocar um vale-homenagem em cada uma das cestas básicas dos brasileiros. Podem me cobrar. Porque essa é uma fantasia muito superestimada e mal interpretada pela galera. A verdade é que, para entrar numa homenagem, você precisa encarar isso como uma atividade mindfulness. Foco total, com todos os seus sentidos voltados para tentar fazer essa dança entre três pessoas simplesmente não desandar. E mesmo assim, de vez em quando ela desanda. Acontece. Mas, para muita gente, é esse tipo de experiência que é preciso viver para entender de uma vez por todas que pornografia é ficção e entretenimento. E aqui, a gente está falando de realidade. Algo que tem me interessado muito ao longo do tempo tem sido justamente entender o porquê dessa nossa dificuldade em falar, elaborar, lidar com os nossos desejos e, automaticamente, lidar com os desejos dos outros. Esse é um negócio que realmente me causa uma certa aflição quando eu percebo quão solitárias estão algumas pessoas e, ao mesmo tempo, quão próximas elas estão de se conectarem umas às outras. Por que essa conexão não acontece? Por que de um lado eu tenho alguém que tem desejos, tem fantasias e se sente só? Acha que é a única pessoa no mundo que se sente assim? Ao redor dela eu tenho milhares de outras que desejam as mesmas coisas, se sentem da mesma forma. Mas elas são incapazes de descobrir que essa afinidade existe. Aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu tinha um canal no YouTube, e lá eu tinha um quadro onde eu falava assim de uns fetiches menos conhecidos e tal, e aí eu chamava umas pessoas praticantes, interessadas, para contar um pouco das suas experiências, né? Compartilhar, assim. E um dia eu resolvi falar sobre o fetiche de tickling, que nada mais é do que um fetiche de cócegas, que envolve uma pessoa que gosta de fazer, outra que gosta de receber. É um fetiche assim bem menos sexual do que se imagina, sabe? Mas no sentido convencional do que a gente chama de sexual. Aí eu fui atrás, né, de um praticante, coloquei um formulário nas redes sociais, recebi algumas respostas, selecionei um rapaz e chamei ele para fazer uma entrevista no estúdio. Entrevista feita, correu tudo bem, por sinal. Aí, no final, ele me pergunta assim, mas e aí, Mayumi, teu namorado, faz tempo que eu não vejo ele, como é que ele está? Na hora, me deu um frio na barriga. Pensei, porra, é agora. É agora que eu vou descobrir que ele é um tickler enrustido, meu namorado. Eu não soube disso antes. Mas eu só falei, ele está bem, está ótimo. Vocês se conhecem?
E aí ele respondeu, pô, Mayumi, eu moro no teu bairro ali, 2 ruas para baixo, eu sempre te vejo no mercado, achei até que você tinha me reconhecido. Inclusive, tem um gato que eu acho que entra na tua casa, aquele gato é meu. E é isso, né, gente? Entre 12 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, o Tickler era meu vizinho. Bom, eu já mudei de lá, não moro na mesma cidade, não levei o gato do Tickler embora, graças a Deus. Assim, foi providencial esse encontro, mas é justamente esse tipo de coisa que de vez em quando acontece que me faz lembrar quão importante a gente cultivar esse olhar sobre o outro. Um olhar de que tudo ali é possível e de que as pessoas elas são surpreendentes quando a gente está disposta a conhecê-las. No levantamento recente que a gente fez sobre as profissões das pessoas interessadas assim nas fantasias, nos fetiches mais populares, que daí seriam homenagem, swing, o exibicionismo, podolatria, dogging, que é uma variação do exibicionismo. As respostas elas foram das mais variadas, assim. Eu lembro que tinha, entre as profissões mais citadas, tinha desde analista de sistemas, tinha engenheiro, tinha administrador, tinha motorista, dentista. Dá para a gente perceber como é importante a gente começar a olhar para esse tipo de informação e tentar deixar os estereótipos de fora. E aí, por falar em estereótipos de fora, eu fui dar uma olhadinha em quantas pessoas em Santa Catarina já entraram nessa rede social de sexo e swing. E, bom, eu cheguei ao número de 500 mil cadastros. Isso envolve pessoas solteiras, alguns casais, muitos trisais. Então, assim, muita gente em Santa Catarina, né? Mas, para trazer esses números talvez um pouquinho mais para perto da gente, estava lá sem fazer nada, fui olhar Blumenau. Dá uma curiosidade, não dá? Pois é, gente. Aparentemente, só nos últimos anos, Blumenau teve mais de 35 mil cadastros. Sei que tem gente de humanas aqui, então eu já adianto para vocês que isso é quase 10% da população. Dá para a gente começar a pensar que talvez tenha mais gente aqui entre nós que sabe do que eu estou falando do que a gente tinha imaginado antes, né? Calma que eu não vou fazer cara crachá aqui não, tá bom? Nem dá que vocês estão vestidos, tá? Bom, para nós que trabalhamos numa rede social de sexo, trabalhamos com desejos, com fetiches, fica cada vez mais evidente para nós que todos nós somos formados por diferentes camadas de desejo. A gente tem uma primeira camada de desejo, que são aqueles desejos que são socialmente aceitos, então a gente fala sobre eles abertamente, e de vez em quando eles até denotam algum tipo de virtude. A gente tem uma segunda camada de desejo, que são os desejos mais íntimos, sobre os quais a gente não vai falar com todo mundo, mas se tiver sorte, vai encontrar algumas pessoas com quem compartilhar durante a vida. E há uma terceira camada de desejo. Desejos sobre os quais a gente não admite nem a nós mesmos. E, longe de mim, achar que esse tipo de desejo precisa ser colocado em prática, vir à tona, ser tirado do armário. Não é bem isso que eu penso, não. Acho que eles estão super bem acomodados debaixo do tapete e todo mundo vive bem assim. A questão aqui é mais a gente começar a perceber como todos nós somos mais complexos do que a gente é capaz de elaborar. E aí, aquele outro ser extravagante, fetichista, aquela é uma pessoa tão complexa quanto eu. Talvez isso também comece a nos dar pistas do porquê, ao me ouvir contar histórias de outras pessoas que estão vivendo suas vidas, estão felizes, estão transando, tal. Às vezes, esse tipo de história causa algum incômodo na gente também, né? Porque é normal e esperado que, ao me ouvir contar essas histórias, a gente não queira automaticamente se identificar com essas pessoas. A gente, geralmente, até de forma inconsciente, quer se afastar delas. Porque é mais fácil, é mais cômodo pensar nesse tipo de tema como se ele fosse sempre apenas sobre o outro. Um outro distante, um outro desconhecido,
um outro que, por comodidade, eu vou resumir a uma camada só. Mas a verdade é que esse outro sujeito, que deseja coisas sobre as quais eu não sei nem nomear, esse sujeito somos nós. Esse sujeito é você, é alguém com quem você convive cotidianamente, alguém com quem você se identifica de muitas formas. É essa pessoa que deseja também. Então, o meu convite aqui é para a gente tentar exercitar esse olhar de curiosidade sobre o outro e sobre nós mesmos. A gente tentar substituir esse olhar cansado e de julgamento por um possível olhar de encantamento. Um olhar que pode nos levar a novas conexões, novos encontros, novas histórias incríveis, de repente até um felizes para sempre. Mesmo que esse felizes para sempre dure uma noite só. Obrigada.